boa noite. Começando aqui mais cedo um pouquinho, como sempre, já para você ir convidando as pessoas irem chegando, para nós iniciarmos aqui o nosso terceiro dia, semana Atos. Hoje nós vamos iniciar aí o nosso terceiro dia, semana Atos. Então eu chego um pouquinho antes para você já ir convidando as pessoas para participarem conosco. E como sempre, novidades, né? Da Palavra de Deus, novidades do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos esses dias meditando, estudando sobre o livro de Atos. Informações preciosíssimas contidas nesse livro e que nós tiramos aí uma semana, mais precisamente 6 dias. Estamos no terceiro dia. E, na verdade, assim, nesse terceiro dia estamos longe da metade desse livro, né? Então, enquanto as pessoas vão chegando, 10 horas a gente inicia oficialmente, a gente vai ouvir aquela canção que é a nossa abertura, né? Vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá! Linda canção. Sempre vou lembrar É a nossa música, hein, da Semana Atos. da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, Mais um dia. da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, Glória a Deus. que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de Cristo. É um exemplo pra mim. Já sabe cantar, né? Terceiro dia. Verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faça chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Vai chegando. Nós sabemos cantar essa canção, né? Eu queria ver Olha essa parte como é linda. A bravura dos santos. a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Que lindo. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre as ruas. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos.
nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós estamos começando mais um dia da semana Atos. Terceiro dia, Pai, da semana Atos. Terceiro dia, meu Deus, em que eu te peço que o Senhor nos leve até o teu coração, Pai. Que o Senhor nos faça entender, descobrir e conhecer os segredos que o Senhor revela para os teus servos, para aqueles que te amam. A tua palavra diz, meu Deus, que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem segredos para revelar para essas pessoas. Eu sei que o Senhor tem um propósito nessa noite de incendiar os corações, de acender, meu Deus, uma chama que não se apaga. Então eu te peço em nome de Jesus, não importa onde essa pessoa estiver me acompanhando, Pai, que o teu Espírito vá agora ao encontro dela, Pai. De norte a sul, de leste a oeste, dessa cidade, desse estado, desse país, e quem sabe até do mundo, aonde estiver uma pessoa me acompanhando, meu Deus. Traduz as tuas palavras no coração dela, através do fogo do teu Espírito Santo, meu Deus. Transforma a atmosfera espiritual do ambiente onde essa pessoa está em uma atmosfera de glória. Meu Deus, e que esse seja mais um dia de experiências contigo. Meu Deus, que ao término desse nosso tempo aqui, desse nosso encontro, desse nosso momento, meu Deus, online, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada homem, de cada mulher, de cada irmão, de cada irmã, de cada indivíduo que está nos acompanhando, Pai. E que essa pessoa possa terminar esse momento com o seu coração quebrantado e a sua alma incendiada, meu Deus, pela tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos a Deus e sinta a presença dele na sua vida. Peça para Deus para encher a tua alma, o teu espírito da presença dele. Nós estamos no terceiro dia da semana Atos. E Deus está acendendo um chama em nossos corações. Oh, glória a Deus. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te batizar. Deixa o fogo de Deus te queimar. Deixa acontecer contigo o que acontecia com a igreja primitiva através dessa canção cantada aos nossos corações. Ah, Pai Santo, Deus maravilhoso, nós te adoramos essa noite. É um exemplo para mim, verdadeira lição, oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu, começando em meu coração. Canta bem suave agora. Solta a sua voz. Dá o seu melhor para Deus. Vai lá. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração.
glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Boa noite, eita, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui em mais um momento maravilhoso na presença de Deus. Eu creio que Deus ele está aqui para nos encher, para nos envolver da sua graça, da sua glória e da sua virtude, né? Tudo bem com vocês que estão aí nos acompanhando? Né? Tudo bem com todos? Só me organizando aqui para a gente poder já entrar oficialmente. Já entramos oficialmente. 10 horas mais 6 minutos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui em mais uma noite, né, da semana Atos. Essa canção é linda. Eu acho ela incrível. Essa canção ela me acompanha desde o ano de 2002. Eu aprendi essa canção no ano de 2002 e é desde esse tempo que ela me acompanha, né? Porque ela retrata um pouco da igreja primitiva, daquilo que os cristãos passavam, a bravura dos santos, essa parte que diz assim: a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. E na história do cristianismo está registrado que muitos cristãos tiveram que enfrentar os leões na arena. E nos relatos da história do cristianismo existem textos que falam o seguinte, que no Coliseu, lá na Itália, os cristãos eles eram colocados como espetáculo no Coliseu. Então você imagina um estádio de futebol cheio para ver a partida de um clássico, né? Dois grandes times no futebol brasileiro, no futebol internacional, digamos em um clássico entre Real Madrid e Barcelona, no estádio com mais de 90 mil pessoas. Então imagina o Coliseu lotado. Só que o espetáculo não era uma partida de futebol ou de algum tipo de esporte, de modalidade esportiva naquela época. Mas eram cristãos que eram levados para dentro da arena e os leões famintos eram soltos ali dentro do campo do estádio para poderem tragar aquelas pessoas consideradas infiéis às leis romanas, à política de Roma, mas fiéis a Deus. E segundo os relatos dos textos históricos do cristianismo, em muitos espetáculos desses, a plateia que enchia o Coliseu ficava admirada, porque ao invés de ouvirem gemidos, ao invés de ouvirem gritos, aqueles cristãos acuados ali no meio do campo do Coliseu, e os leões vindo para tragá-los, começando a amordaçar suas pernas, a morder seus braços, arrancar seus membros, esses cristãos, ao invés de gritarem desesperados, diz que eles começavam a cantar hinos a Deus. Mães com bebês no seu colo, com crianças de 2, 3, 5 anos, 7 anos, sendo tragadas vivas pelos leões, e esses cristãos entoavam hinos a Deus. E a plateia, que esperava um desespero, um pavor, e vibrava com isso, de repente, segundo alguns relatos da história do cristianismo, a plateia, unânime, fazia o seguinte som: um som de admiração pela reação dos cristãos diante daquela tragédia. Eles não murmuravam, eles não gritavam de desespero, eles não demonstravam espanto. Tenta imaginar uma cena como essa. Tenta imaginar uma situação como essa que aqueles cristãos passavam. Então, nós que não nos aprofundamos um pouco na história do cristianismo, passamos longe daquilo que os nossos irmãos de séculos atrás passaram. Na verdade, uma coisa que acontece hoje na Igreja de Jesus Cristo, de um modo geral, é o seguinte, deixa eu falar para você. Algo que acontece hoje na Igreja de Jesus Cristo, de um modo geral, é o seguinte: nós conhecemos a história dos cristãos da Igreja primitiva, conhecemos essa história, aí damos um salto de séculos para os cristãos da atualidade. Então preste atenção comigo, raciocina comigo, preste atenção aqui. Aqui, essa minha mão, os cristãos da igreja primitiva. Esta minha mão aqui, os cristãos da atualidade. Então nós fazemos o seguinte, nós pegamos
conhecemos a história desses cristãos aqui, igreja primitiva, Pedro, Tiago, João, Paulo, etc. E conhecemos a realidade desses cristãos. Mas preste atenção, nesse intervalo entre essa mão e essa mão, entre esses cristãos da igreja primitiva e esses cristãos da atualidade, nesse intervalo de tempo, houve também uma história do cristianismo. Só que essa história fica esquecida. Ela não é falada, divulgada, comentada, mas como foram os cristãos nesse intervalo de tempo, de séculos? Então, um pouco se fala, ou quase nada se fala sobre esses cristãos. E quando você começa a estudar, a se aprofundar, a refletir, a descobrir sobre a vida desses cristãos, é empolgante a fé, a fidelidade que esses cristãos eles tinham a Deus. É incrível isso. Então, eu estou passando um pouquinho disso para você. E essa canção ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Aí vai, né? Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. E outra parte dessa canção, ela diz assim: eu queria ter a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Então quem ouve essa parte da canção acha bonita a letra, mas não sabe que isso foi uma realidade. Que muitos cristãos, nesse espaço de tempo que eu te falei aqui, parece que é um vácuo da história do cristianismo, eles tiveram que enfrentar a arena com leões. Mas eles não se entregaram, eles não negaram a Jesus. Então estudar sobre isso, entender isso é simplesmente algo incrível. E hoje a gente vai continuar aqui no livro de Atos. Já pegou sua Bíblia no livro de Atos? Dormiu bem ontem à noite depois da história não, né? Da explicação sobre... Eu não vou falar não. Vamos ver se você está ligado aí. Alguém sabe me dizer sobre quem que nós falamos ontem? Nós falamos sobre 3 personagens. Um recebeu destaque, né? Alguém pode me dizer aí, participando aqui, sobre quem que nós falamos ontem? Alguém pode dizer aí? A gente já vai entrar aqui na mensagem de hoje, certo? Mas eu gostaria que se você lembrar aí, sobre quem que nós falamos ontem. 3 personagens. Um recebeu destaque. Alguém me ajuda aí, vamos lá, ver se você sabe dizer. E já abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6. Que hoje nós vamos falar sobre outro personagem cristão incrível e que nós vamos tirar muitas lições da vida dele. Então aqui a Thalissa falou Barnabé, Ananias e Safira. Boa, Thalissa. Com certeza muita gente ia falar. Samiele também, boa. Rita Viana também. Tereza Raquel, exatamente. E desses 3 aí, um recebeu um destaque, né, que foi exatamente o Barnabé. Até então desconhecido, né, da gente, mas ele recebeu um destaque. Muito bom saber que o pessoal tá ligado. Eudes Santos, nosso obreiro abençoado, Eudes, grande abraço. Barnabé, Ananias e Safira, exatamente, né? Ana Gláucia também tá ligado com a gente, Damiana, todo mundo acertando, isso é bom, o povo tá guardando a palavra. Mas hoje a gente vai falar, sabe sobre quem? Hoje nós vamos falar sobre Estevão. Ah, sim, pastor Estevão, é verdade. Aquele, né, que morreu apedrejado, é verdade. Sim, sei quem é bom. Vamos aprender algumas coisas muito interessantes sobre Estevão. É Atos capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Antes de nós iniciarmos aqui, só recapitulando rapidinho, nós aprendemos ontem sobre Barnabé, Ananias, Safira, sobre a importância de nós sermos cheios de Deus. E em seguida vem ali os sinais dos apóstolos, no próprio capítulo 5. Mais uma vez, Pedro e os demais apóstolos foram abordados e proibidos de continuar pregando o Evangelho, de continuar falando sobre Jesus. Só que eu fiz algumas anotações aqui que eu vou compartilhar.
eles foram proibidos e mais uma vez Pedro, não é o que eu vou explicar para você hoje, mas só ler essa parte que depois te digo onde está. Mais uma vez Pedro diz assim: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois aos homens, depois às autoridades humanas, né? Pedro fala sobre isso. Então eles tentaram proibir de todo jeito dos apóstolos eles continuarem pregando sobre Jesus. E aí Pedro diz: é melhor obedecer a Deus em primeiro lugar. É necessário primeiro obedecer a Ele do que depois às autoridades humanas. Não tinha como proibir. E aí, dentro disso, eu posso te falar isso aqui. Ó. Proibir uma pessoa, escute isso, já são informações preciosas que você pode guardar. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na semana Atos, no 3º dia, estudando, meditando, refletindo só sobre o livro de Atos. E tentaram proibir. Mais uma vez eles foram abordados para serem proibidos de pregar o Evangelho. Proibir uma pessoa cheia do Espírito Santo de falar de Jesus é a mesma coisa, sabe o quê? Que proibir o sol de brilhar. Não é incrível isso? Pegaram Pedro e João, prenderam. Proibiram ele de falar de Jesus. Dia seguinte soltaram, interrogaram eles, fizeram ameaças. Eles continuaram pregando. Pegaram Pedro e João novamente, prenderam de novo. Chamaram Pedro e João, relembraram, refrescaram a memória deles. Nós não falamos para vocês não pregarem? Pedro repete: antes de obedecermos aos homens, temos que obedecer a Deus. Queriam proibir eles, não tinha jeito de pará-los, porque eles eram homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, proibir uma pessoa cheia de Deus, proibir uma pessoa cheia do Espírito Santo de falar de Jesus é a mesma coisa que proibir o sol de brilhar. Me responde aí, tem como, é possível proibir o sol de brilhar? Não tem como. Não é possível proibir o sol de brilhar. A mesma coisa é proibir uma pessoa cheia do Espírito Santo de falar de Jesus. Você consegue proibir um medroso, você consegue proibir um covarde, você consegue proibir um desviado, você consegue proibir um religioso, mas proibir uma pessoa cheia de Deus de falar de Jesus, você pode comparar a proibir o sol de brilhar, algo que é impossível. Porque para essa pessoa, ainda que lhe custe a vida, mas ela vai continuar, porque está dentro dela. Jesus Cristo, ele disse assim: não se pode esconder uma cidade edificada que está sobre uma montanha, é impossível, ela está lá em cima, não tem como esconder. Assim também a luz de vocês tem que brilhar diante dos homens. Você não consegue esconder um feixe de luz. Se você pegar aqui uma lâmpada acesa, antes que ela esquente, né? Você colocar aqui na sua mão, por mais que você feche os dedos, mas vai sair uma brechinha de raio, de uma luz que está ali. Né? Vai sair. Então não tem como esconder. Então é a mesma coisa que proibir o sol de brilhar. Tentaram fazer isso com eles e eles não pararam. E eles continuaram aqui, e aí entra Gamaliel, que faz uma defesa para os apóstolos e para o cristianismo. Aí entra o capítulo 6, que fala sobre os primeiros problemas internos da igreja cristã. E aí vamos lá no versículo 8, vamos falar sobre Estevão hoje. Né? Muitos cristãos, logicamente, já ouviram sim falar sobre Estevão, mas a gente vai agora aprender um pouco mais sobre a vida dele. Capítulo 6 de Atos, versículo 8 diz: ó, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Olha só, Estevão era um homem cheio de graça, cheio do poder de Deus. A Bíblia diz que ele realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Quem era esse Estevão? O pastor Estevão foi um dos apóstolos, não. Estevão não foi apóstolo, Estevão não era um missionário, Estevão não tinha um cargo, digamos assim, elevado na igreja cristã de expressão. Estevão não era pastor. Estevão ele tinha acabado de ser escolhido como diácono, um servo.
alguém que servia às mesas. A igreja cristã foi crescendo e viu-se a necessidade de levantar pessoas para cuidarem da parte administrativa, para cuidar da parte de assistência às viúvas hebreias e gregas. Então, Estevão estava entre os 7 primeiros diáconos, obreiros, que foram levantados criteriosamente para servirem na obra de Deus. Então ele não assumiu o cargo de apóstolo. Estevão não assumiu o cargo de missionário, de pastor. Estevão era um diácono. Mas a Bíblia diz que ele era um homem cheio de graça, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E realizava prodígios, sinais milagrosos. Estevão ele foi confirmado pelos apóstolos através da imposição de mãos. Todo ministério ele precisa ser confirmado, né, por uma autoridade espiritual, seja lá qual for o cargo, a função, o título que a pessoa tenha. A pessoa não vai se intitular eu sou isso. Ela tem que receber uma confirmação, né? Deus consagra, o homem confirma. Deus consagra, o homem confirma. E Estevão foi confirmado. Não a apóstolo, não a pastor, não a missionário, a diácono. Mas você veja que o cargo que ele ocupava na obra de Deus não o impediu de ser usado por Deus de maneira sobrenatural, de maneira incrível. Deus, ele não escolhe cargos. Deus, ele respeita e determina funções, hierarquias. Mas dentro do teu cargo, da tua função, se você for cheio de Deus, não haverá limites para o poder de Deus operar na sua vida. Há pessoas que elas se limitam a serem usadas por Deus porque elas pensam, eu sou só um membro, eu sou só um obreiro, eu sou só um pastor, eu não sou um bispo, eu não sou um missionário, eu não sou um evangelista, eu não tive oportunidade, nunca peguei no microfone. Não existe isso. Quando você é cheio do poder de Deus, pode ser lá na porta da tua igreja. Você pode ser o homem do estacionamento, a mulher dos banheiros, a pessoa do lugar que ninguém olha. Mas quando você é cheio de Deus, Deus te divulga. Deus faz você aparecer. Porque não há limites. Deus não escolhe cargos para usar. Deus determina cargos, determina hierarquias. Mas dentro da tua função, se você for cheio de Deus, Deus vai te usar de uma maneira incrível. Estevão era um diácono, era um obreiro, era um servo ali da igreja, mas ele era cheio do poder de Deus. É isso que você precisa, é ser cheio do poder de Deus. Porque na função que você ocupa no reino de Deus, na obra de Deus, mas se você for cheio de Deus, você vai ser usada por Ele, para ministrar a cura, para ministrar o batismo no Espírito Santo. Eu estou aqui para dizer isso para você hoje. Você, homem de Deus, mulher de Deus que me acompanha, se você for cheio de Deus, não importa quem você seja no reino, Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Assim era Estevão. Ele fazia esses milagres usado por Deus. Mas você sabe que a luz, ela ofusca, ela dissipa e incomoda as trevas, porque as trevas sempre são vencidas pela luz. Então veja o que aconteceu. Versículo 9. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Está lá Estevão sendo usado por Deus, Deus confirmando com sinais, levantou um grupo de pessoas para discutir com ele. Sempre vai existir isso. Pessoas que vão contrariar a tua fé, tua crença, tua confiança em Deus e na palavra, teu jeito de ser usado por Ele. Sempre vai ter alguém para contestar. 10. Contudo, olha aí, discutiam com ele, porém, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Você está vendo? Então aquelas pessoas, elas não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, porque Deus falava pela boca dele. Que coisa tremenda isso. Jesus disse para nós não nos preocuparmos quando fôssemos levados perante reis, perante autoridades,
Nós não deveríamos nos preocupar com o que haveríamos de falar, porque naquela mesma hora o Espírito Santo nos daria as palavras certas. Isso aqui estava acontecendo com o diácono Estevão. Ninguém conseguia resistir à sabedoria dele. Poxa, a gente fala, o cara contra-argumenta e cala a nossa boca. O que é isso? Poxa vida. Aí veja só, versículo 11. Sendo assim, subornaram. Naquela época já existia suborno. Naquela época já existia propina. Nos tempos bíblicos, viu? Subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Olha aqui, vou até sublinhar isso aqui, que a gente tem que sublinhar a nossa Bíblia, né, quando algo nos chama a atenção. Olha isso aqui. Naquela época já existia a propina, o suborno. Então foi que esses líderes religiosos, eles fizeram. Olha a que eles se submetiam. Eles pegaram uns homens desconhecidos até então e ofereceram propina, dinheiro para eles. Então nós precisamos que vocês inventem calúnias contra Estevão. Eu quero que vocês espalhem entre a multidão aqui, e isso vai chegar nos ouvidos dos líderes religiosos e políticos. Vocês falam que Estevão está se levantando contra a lei de Moisés e está se levantando contra Deus. Os homens aceitaram a propina boa para poder caluniar o Estevão. E isso não acontece hoje também? Hoje em dia as pessoas nem precisam de propina para se levantar contra a obra de Deus, contra homens e mulheres sérios. Porque existem homens e mulheres sérios no reino de Deus. É claro que existem aquelas pessoas que envergonham, que escandalizam o Evangelho. Isso tem todo segmento, não é só no Evangelho. O ruim é que todos pagam por um. Mas existem muito mais pessoas do bem do que do mal. Pessoas sérias do que pessoas com molecagem, né? Então existem pessoas sérias, homens e mulheres sérios no reino de Deus, que representam bem a Jesus, que fazem bem a obra de Deus. E isso sempre vai acontecer. Calúnias contra essas pessoas. E não precisa nem de propina, não precisa nem de suborno para poder caluniar. As pessoas vão fazer isso de graça, gratuitamente. Uns para ganhar mídia, né? Outros para tentar realmente denegrir, sujar a imagem da obra de Deus, torná-la desacreditada, né? Isso sempre vai existir. Vai existir na obra de Deus, vai existir contra homens e mulheres de Deus, vai existir individualmente comigo e com você também. E é claro, dependendo da proporção de alcance que uma pessoa tem, as calúnias são maiores, tem um alcance maior. Mas, independente de quem sejamos, elas vão existir. Às vezes dentro da tua casa. Você comete um errinho, né? Um errinho, olha aí, tá vendo? Olha, é crente. Tá vendo? Aí a pessoa às vezes aumenta aquilo que você fez. Quando não inventa, né? O que você fez, o que você falou. Isso existe. Então, quando isso acontecer, entenda que você não é o único, a única a sofrer esse tipo de coisa. Isso sempre vai existir. No caso de Estevão, inventaram. Versículo 12. Com isso, conseguiram incitar o povo. Olha só, olha o poder, a proporção do resultado, das consequências daquelas calúnias. Conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo a Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Está vendo aí? Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Eles continuaram ali, ó. Continuaram. Então, ao nosso ver, Estevão estava sofrendo uma injustiça. Correto? Concorda? Sim, humanamente sim. 15. Então, olha só que eu quero te explicar uma coisa aqui tremenda. Tremenda dentro desse versículo que eu vou ler com vocês. Que é para você dar glória a Deus e vibrar. Glorificar dentro da tua alma. Presta atenção. Ei, para tudo. Olha para mim aqui, presta atenção. Isso aqui que eu vou te mostrar agora é para você vibrar na tua alma. Você dá glória a Deus no teu espírito. Não vai dar um glória a Deus aí agora para acordar a vizinhança não, viu? Calma, mas isso aqui é para você vibrar na tua alma. Olha o versículo 15. Ó. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem os seus olhos em Estevão, olharam para Estevão, fixaram os olhos nele, viram que o seu rosto resplandecia como o rosto de um anjo.
Escuta agora o que eu vou te mostrar. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar. Os caluniadores, eles apresentaram para o povo e para os líderes políticos e religiosos, eles apresentaram um demônio. Estevão se levanta contra Moisés, contra a lei, contra Deus, ele blasfema, ele está ultrajando a lei. Então, esses caluniadores apresentaram para os líderes, para o povo, um demônio. Esse cara é um demônio. Esse cara é usado pelo diabo, esse cara é isso e aquilo. Ele é pego, é levado preso, comparece perante o sinédrio para depor, antes de falar qualquer coisa. Quando o sinédrio olha para Estevão, eles veem o rosto de Estevão resplandecendo como o rosto de um anjo. A presença de Deus na vida de Estevão. Foi um fenômeno sobrenatural. Eles viram o rosto como o rosto de um anjo. Então deixa eu te mostrar isso aqui. Aqueles homens apresentaram um demônio para o povo e para as autoridades. Deus apresentou um anjo. Sabe o que é que você precisa aprender aqui? Que Deus sempre vai fazer cair em descrédito os caluniadores. Sempre. Sempre Deus vai fazer cair em descrédito aquelas pessoas que se levantam contra o cristianismo, se levantam contra a obra de Deus, se levantam contra um cristão. Seja um grupo coletivo, seja uma pessoa individualmente. Quando você anda na presença de Deus, podem apresentar você como um demônio, demônio. Mas Deus vai se encarregar de mostrar que você não é nada daquilo que estão falando, mas que você é um servo, uma serva dele. Isso aqui que aconteceu era Deus mostrando para eles quem era aquele homem que estava lá. Apresentaram para vocês aí um demônio, mas esse aqui é um servo meu. Porque Deus sempre vai fazer cair em descrédito aqueles que caluniam, que perseguem você. Deus sempre vai fazer isso. Deus vai mostrar quem realmente você é. Deus mostrou para eles quem realmente era aquele que estava sendo acusado. Era um homem de Deus, um servo de Deus. Deus mostrou isso. E Deus deu a oportunidade àqueles homens, àqueles juízes, né, que estavam na posição de julgar a vida de Estevão. Deus deu a oportunidade deles se arrependerem. Então Deus sempre vai fazer isso. Componha isso no teu coração. Deus vai fazer cair em descrédito todo acusador. Quem intentará acusação contra o justo de Deus, se é Deus quem o justifica? Então até aqui, olha quantas coisas passou aquele diácono, né? Um diácono, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, fazendo maravilhas, mas levantaram-se os caluniadores. Então há coisas que acontecem e que a gente pensa assim, não, isso só está acontecendo comigo. Calma, abençoada, abençoada, calma. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Você não é o único. Então Deus está te ensinando aqui a lidar com isso. Vocês apresentaram para as autoridades um demônio. Eu estou apresentando um anjo. Estevão não é o que vocês falaram. Estevão é isso aqui. Ele resplandece com o rosto de um anjo. Aquilo era o suficiente para aquelas autoridades se calarem. Não, vamos liberar esse homem porque esse é um homem de Deus. Né? Mas o coração deles era duro. E aí o que acontece? Estevão faz um discurso bem dentro da palavra, que na divisão de versículos, na divisão bíblica, renderam 52 versículos. Então a gente não vai ler esse discurso de Estevão, mas foi um discurso tão bem elaborado, tão bem eloquente, tão bem colocado, que deixou todos assim, boquiabertos, assim, abismados. Justamente. Isso aconteceu. 52 versículos renderam o discurso de Estevão. E depois do discurso, sabe o que aconteceu? Versículo 54 agora do capítulo 7. Vai lá. Capítulo 7 de Atos, versículo 54. A gente vai aprender outra coisa importantíssima aqui. Vai lá. Capítulo 7, versículo 54. Depois do discurso, todo bem alinhado na palavra, versículo 54 diz assim:
Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Rilhavam, como é que chama quando junta os dentes assim? É ranger, né? Ranger os dentes. Pois é. Quando eles ouviram as palavras de Estevão, a exposição da defesa dele, todo dentro da palavra de Deus, começando lá de Gênesis, da história de José, indo, passando por Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, até chegar em Jesus Cristo, eles viram que não tinha argumentos contra ele, então ficaram irados contra Estevão. A palavra de Deus deixa qualquer pessoa desconvertida irada, né? Eles ficaram irados. Versículo 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, eita glória, ergueu os seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Tá lá o pessoal olhando para Estevão, sangue nos olhos, os dentes rilhando, se arrastando, rangendo, as mãos assim, ó, com vontade de esganar Estevão. E no meio daquele ambiente caótico, aquele clima pesado, olha o que é que Deus faz com Estevão. Deus traz um bálsamo para a alma dele. Estevão ergue os olhos aos céus. Ele vê os céus abertos. E ele diz: Eis que vejo os céus abertos. E contemplou a glória de Deus e de Jesus em pé à sua direita. Ele diz: Eis que vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha o bálsamo que Deus dá para Estevão em um momento crítico. Quando você está em Deus, é isso que acontece. Você passa por um momento crítico da sua vida. E Deus vai e traz um bálsamo para você. Verdade. 1001 coisas passam pela tua cabeça. Vou desistir, vou parar, não dá mais, etc. e tal. Aí Deus traz um bálsamo para você. Quando você está na presença dele. Quando você não está, você não sente nada. Mas quando você está, Deus te concede experiências grandiosas com ele, que fortalecem mais ainda você. Aquele ambiente crítico, conturbado, caótico, totalmente desfavorável para Estevão, não interferiu em absolutamente nada nas emoções e na espiritualidade e comunhão de Estevão com Deus. E é assim que acontece quando você está cheio de Deus. O ambiente crítico, caótico que você possa estar vivendo não interfere em absolutamente nada. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. É verdade. Maior o que estava em Estevão do que as ameaças daqueles homens, do que a calúnia daqueles mentirosos. Maior é o que estava em Estevão do que aquelas acusações, do que o poder humano que aquelas autoridades tinham para uma execução sumária de Estevão. Era maior. Deus tem que ser maior em você do que tudo que você passa, que você viva. Durma dando glória a Deus, acorde dando glória a Deus, saia para trabalhar dando glória a Deus, fique em casa, né? Quarentena, isolamento, dando glória a Deus. Receba calúnias, receba injúrias, dando glória a Deus. Seja cheio de Deus, para você conseguir sempre superar tudo isso. E aí o que acontece no versículo 57? Então eles taparam os ouvidos e aos berros apontaram os dedos juntos contra ele. Começaram a berrar, apontando o dedo contra Estevão. Ao 58. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Preste atenção nisso, que a gente vai ver uma coisa muito interessante aqui. Pegaram Estevão, levaram ele para fora e apedrejaram Estevão. Pegaram as roupas dele e jogaram aos pés de Saulo. Vamos lá, versículo 59. Assim, enquanto o apedrejavam, ele declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado.
E tendo dito estas palavras, adormeceu. Morreu. Trazendo aqui para a nossa linguagem. Preste atenção. Mas pastor, depois de tudo isso, homem cheio de Deus, um diácono aprovadíssimo, usado por Deus tremendamente, faz um discurso que é para calar a boca de qualquer um. O rosto dele resplandece. Depois Deus permite isso aqui acontecer. Se Deus quisesse ter preservado a vida dele, teria, mas chegou a hora. Quando chega a hora, chega e acabou. E outro, Estevão, ele morreu como mártir. Existem os mártires, aqueles que vão morrer por uma causa. Grande parte, a grande maioria dos cristãos morrem de uma causa natural. Alguns destes morreram e vão morrer como mártires, por uma causa, por um pensamento, em defesa da fé. Foi o caso de Estevão. Mas ele foi parar onde? Nos braços do Pai. Está lá Estevão sendo apedrejado e ele ora: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Isso aqui para ele não importava mais nada. E ele cai de joelhos e ora a Deus, pedindo: Deus, não atribuas a eles esses pecados. Lembra de quem fez essa oração? Jesus, né? Jesus fez essa oração. Senhor, não imputes a eles esses pecados. Ele imitou o mestre dele, o salvador dele, que foi Jesus Cristo. Incrível isso. Agora uma coisa muito importante que eu quero ensinar para você aqui. Muito, muito importante. Guarde isso pelo amor de Deus. Você que está me acompanhando. Estamos no 3º dia da semana Atos. E eu preciso mostrar isso aqui para você, relacionado à vida de Estevão. Preste atenção nisso. No capítulo 6, não precisa abrir. No capítulo 6, onde nós começamos, no versículo 8, nós vemos um homem cheio do Espírito Santo sendo usado por Deus para operar maravilhas, milagres extraordinários. Um simples diácono, cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus para operar milagres, maravilhas. No capítulo 7, nos versículos 58 até os 60, nós vemos um homem cheio do Espírito Santo sendo apedrejado, não murmurou, não amaldiçoou quem o apedrejava, pediu a Deus perdão pelos pecados daquelas pessoas e foi recebido na glória. Então o que eu quero te ensinar aqui? Preste atenção, muita atenção. Estevão, ele foi cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus. Mas Estevão, ele também foi cheio do Espírito Santo para sofrer injustiças e morrer pelo Evangelho. Nós temos esse hábito de dizer que somos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus que a gente assuma isso. Mas não basta assumir, tem que ser. Mas vamos lá. Nós dizemos que somos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da presença. Nós somos cheios do Espírito Santo para orar, para falar em línguas estranhas, para cantar louvores para Deus, ou até mesmo para falar de Jesus para alguém e fazer imposição de mãos. Mas será que nós também somos cheios do Espírito Santo para sermos caluniados, injuriados, para sermos amaldiçoados, sofrermos injustiças e não revidarmos? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nos bons momentos e nos maus momentos. É muito legal ser cheio do Espírito Santo só para pregar, só para cantar, só para falar de Jesus para alguém. É fácil isso. Mas a tua vida espiritual ela é colocada à prova quando acontece um efeito contrário. E Estevão foi cheio do Espírito Santo também para sofrer injustiça, para ser caluniado e até morrer pelo Evangelho. Ele foi cheio do Espírito Santo. Que você percebe, primeiro, ele não amaldiçoou aquelas pessoas, não revidou. Segundo, ele não murmurou contra Deus. Meu Deus, como é que pode? Eu estou sendo fiel a Ti, tenho Te buscado, isso me deixa passar por isso. Ele foi cheio do Espírito Santo para os dois momentos. Será que você é cheio
do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para todos os momentos da sua vida? Ou será que você é cheio do Espírito Santo para alguns momentos, e em outros você esquece até que você é crente? Fala palavrão, injuria, amaldiçoa, espragueja, quer revidar, quer dar o troco, quer se vingar. Ué, mas cadê aquele Espírito Santo que agora há pouco estava em você e que você estava cantando, louvando e falando em línguas estranhas? De repente, por causa de uma calúnia, de uma injustiça, de uma outra situação, agora você não está mais cheio do Espírito Santo? Estevão foi cheio do Espírito Santo para curar e evangelizar. Foi cheio do Espírito Santo para ser injustiçado, caluniado e morrer pelo Evangelho. Então, nas duas fases, você vê aqui uma mesma pessoa. A situação que ele vivia não alterou o que tinha aqui dentro. Porque, mais uma vez, fazendo das palavras de Paulo a minha e as nossas palavras, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aqui é uma prova realmente de que maior era o que estava em Estevão. Porque a espiritualidade dele foi colocada à prova. Estevão, chegou sua hora. A espiritualidade dele foi colocada à prova. E há momentos que a nossa espiritualidade, eu vou te dizer, há momentos que a nossa espiritualidade ela é colocada à prova. Ah, se existem esses momentos. Ah, se existem esses momentos. Por que questionar Deus quando você está sem nenhum real no bolso? Ué, cadê Deus? Cadê esse Deus? Que eu dizimo, que eu oferto, cadê esse Deus? Ué, cadê a sua espiritualidade nesse momento? Cadê a espiritualidade, a fé, a comunhão, a confiança nele quando você está sendo perseguido, rebaixado, diminuído, amaldiçoado, caluniado? Cadê? Então nós precisamos tomar para nós essa lição aqui que Estevão nos deu através da sua vida. Ele foi cheio do Espírito Santo para esses dois momentos. Então tem gente que na igreja é uma coisa linda, maravilhosa, Pai do Senhor, aleluia, glória, canta, louva, prega, etc. Mas quando sofre uma oposição, aí realmente mostra quem que ela é. Seja cheia do Espírito Santo para todos os momentos da sua vida, porque Deus vai fazer questão de mostrar para você a glória dele. Ele vai fazer questão. Eu não sei como é que ele vai mostrar a glória dele, pode ser igual mostrou para Estevão. Por que isso não pode acontecer hoje? Ou por acaso os fenômenos, as experiências, os sobrenaturais de Deus pararam de acontecer? É claro que não, é óbvio que não. Continuam. E Deus hoje quer mostrar a sua glória para os seus santos. Mas Deus está procurando corações verdadeiros. Corações que não têm sobra de falsidade, de mentira. Mas corações verdadeiros. E é o que Deus quer encontrar em você. Então, a gente percebe assim, a curta vida, né? A curta vida de Estevão, o curto ministério, pelo que a gente lê aqui, a gente vê que o curto ministério que Estevão teve, mas o tremendo resultado que a vida daquele homem produziu. A tremenda lição que ele nos deixa. Em nome de Jesus. Por isso que essa canção fala muito, né? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Oh, coisa linda! Eita, glória a Deus! É tremendo isso. Daqui a pouquinho eu vou colocar de novo essa canção, né? Erasmo Arruda, amém. Andréa Correia, que bênção, pastor Vitor. Esta palavra, ela é real e verdadeira. Verdade, Andréia. Lúcia Holanda, amém. Tomo posse destas palavras em nome de Jesus. Patrícia Gomes, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Lucas 6,44. Rita Viana, amém. Alana Figueira, amém. Lília Alves, verdade, devemos confiar em Deus, em qualquer circunstâncias. Dora Oliveira, devemos adorar a Deus independente do que aconteça, pois Deus é bom em todo o tempo. Ieda Nery, amém. É verdade. Isso é muito verdade, né?
Incrível isso aqui. Então você vê, é interessante, você lê o livro de Atos ali, você pega a história de Estevão, curtinha, né? Rápida, mas um relâmpago estrondoso. Já viu como é que é um raio? Já viu? Ele dura, acho que nem um segundo o raio dura, menos que um segundo, milésimos. Depois do raio vem o trovão, porque a luz é mais rápida do que o som. Por isso que o raio vem primeiro, o trovão vem depois. Mas ele dá aquele barulho, é rápido também. Mas causa um estrondo, um espanto, dependendo da altura, um movimento. Assim foi o ministério, a história de Estevão. Foi rápido, mas um impacto sem precedentes no cristianismo. Um diácono, um simples servo de Deus, mas que causou um tremendo de um movimento no sentimento dos cristãos de todos os séculos. Ouvir falar de Estevão realmente é empolgante. É maravilhoso ouvir falar desse homem aqui, desse servo de Deus. E glória a Deus por isso. Né? Então seja esta pessoa. Relembrando aqui as lições, né, que nós aprendemos hoje. Antes de relembrar aqui as lições, tem muita gente que chegou na metade. Mas antes de relembrar as lições, eu quero te lembrar que amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, eu vou estar fazendo a minha primeira live do dia sobre família. Amanhã é quarta-feira, dia de orar pela família. Tem palavra sobre família e oração. Então amanhã eu vou ter um encontro marcado com você. Que horas? Que horas? 10 horas da manhã, aqui pela minha página no Facebook. Tá bom? Então não perca não, amanhã às 10 horas. E eu vou estar na igreja, com a porta ali lateral aberta para quem quiser vir e receber o atendimento e entregar ali no altar a sua fidelidade a Deus em forma de dízimos ou de ofertas. Você que tem seu compromisso, fique à vontade. A gente vai estar ali a partir das 8 horas da manhã. Relembrando que as lições de hoje, para a gente ouvir de novo aquela canção. Relembrando que as lições de hoje. Proibir uma pessoa cheia do Espírito Santo de falar de Jesus é a mesma coisa que proibir o sol de brilhar. Ou seja, é impossível, né? Tem como. Então, repetindo, proibir uma pessoa cheia do Espírito Santo de falar de Jesus é a mesma coisa que proibir o sol de brilhar. Segundo, os acusadores apresentaram um demônio para as autoridades. Esse cara é um monstro, ele está se levantando contra a lei de Moisés, contra Deus. Então, apresentaram um demônio. Deus apresentou um anjo. Ou seja, Deus sempre faz cair em descrédito os acusadores. Deus sai em defesa daquele que está na presença dele. Viu? Não precisa se tomar providências. Outro, Estevão era cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para realizar milagres e tudo, mas também era cheio do Espírito Santo para sofrer injustiças e morrer pelo Evangelho. Então ele era cheio do Espírito Santo para todas essas situações. Né? Então foram lições assim, preciosíssimas que nós aprendemos sobre Estevão. E lembrando que amanhã, quarto dia, hein? Passa rápido demais, meu Deus do céu. Tem tanta coisa no livro de Atos que só falta 3 dias. Tem tanta coisa no livro de Atos que só falta 3 dias. Eu estou pensando em renovar mais uma semana de Atos, né? Semana Atos. Estou pensando em renovar, porque tem mais 3 dias. E a gente está indo no capítulo 7. Né? A gente não está aqui seguindo a risca capítulo por capítulo, mas tem tanta coisa ainda. E amanhã a gente já vai para o quarto dia. Né? Deus vai guiar a gente aí. Mas olha só, vamos ouvir de novo isso aqui, que isso aqui é simplesmente tremendo. Vamos lá. Sempre vou lembrar. É bom que você fique craque nessa canção, né? Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Hoje foi sobre Estevão. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. E veja só, amanhã nós vamos falar sobre Saulo.
Amanhã a gente vai entrar no assunto de Saulo. A gente vai começar amanhã no capítulo 8. Só para a gente dar uma pincelada rápida aqui, olha como é que começa o capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Meu Deus do céu! Atenção! Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Assim começa o capítulo 8. Esse aqui vai ser assunto para amanhã, viu? Se prepara. Canta aí, canta. Viva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Que Deus te conceda uma noite maravilhosa, um sono cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que ao servo do Senhor ele instrui até enquanto ele dorme. Então que ao fechar os teus olhos você já possa ter experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Que amanhã você acorde radiante, que amanhã você acorde brilhando, cheio da graça e da glória de Deus, para enfrentar mais um dia, cheio do poder de Deus. Sentir a Deus como você nunca sentiu. É o que eu oro, é o que eu profetizo para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Amanhã temos um encontro marcado, tá certo? Boa noite a todos. Vamos encerrar cantando essa canção. Se quiser, fica mais um pouco aí. Verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Diga, começando em meu coração. Quando terminar essa semana, todo mundo vai saber cantar essa canção. Terminou essa semana, todo mundo vai saber cantar. Oh, meu Deus, viva a tua igreja. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, viu? Olha quem não dormiu aqui ainda. Faz a chama Acordada, né? nesse povo, Tá acordada a turma, né? como eram os primeiros cristãos.